Você pode abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas 24. Lucas 24, versículo 15, 16 e 17. Lucas capítulo 24, versículo 15, 16 e 17. Vamos à leitura. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam, entristecidos. Nós estamos falando sobre essa passagem das Escrituras, dos dois discípulos de Emaús, que nessa caminhada do discipulado, os discípulos de Emaús, eles criaram muitas expectativas a respeito de Jesus e dos discípulos de Jesus. Eles criaram expectativas a respeito de Jesus e de seus discípulos. E diante de todos os fatos acontecidos e fatos reais, e quais fatos eram estes? Jesus foi preso. Pedro negou. Jesus foi crucificado. Jesus foi sepultado. Os discípulos fugiram. E aqueles que fugiram estavam em Jerusalém com portas fechadas e com medo. Então isso fez com que esses dois irmãos nossos aqui, esses discípulos do caminho de Emaús, voltando para sua casa, eles criam dentro dele expectativas a respeito de Jesus e dos discípulos, e aquilo que era a realidade que se apresentava diante deles, mas não a expressão da plenitude da verdade. Então Pedro negou, não acabou o ministério de Pedro e nem a vida de Pedro com Cristo. Os discípulos fugiram e isso não acabou com eles. Eles estavam com medo em Jerusalém, mas isso não pôs fim à vida deles, à vida espiritual, à caminhada do discipulado neste mundo. Mas esses dois nossos irmãos, parece que a princípio criou neles uma desistência, porque eles estão voltando para casa. Eles estão retornando para Emaús, porque todas as questões, aquilo que eles criaram a respeito de Jesus, caiu por terra. E aí quando lhe foi perguntado o que aconteceu e eles foram relatar para essa pessoa que se aproximou deles, que era Jesus, o ressurreto, eles então disseram: olha, varão poderoso, nós esperávamos, profeta, as teorias que nós criamos a partir de Deus e da sua palavra, 10.000 cairão à minha direita. Praga nenhuma chegará à sua tenda. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então esses clichês, esses jargões, essas questões, essas teorias que nós estamos criando a partir da palavra de Deus, seja para a satisfação da nossa vida, seja para a nossa proteção pessoal. Então isso caiu tudo por terra. Quando?
capítulo 24, versículo 20, quando eles declaram para o próprio Jesus: e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Então toda aquela teoria, o onipotente, o onipresente, o onisciente, todas essas questões caíram por terra, porque eles criaram teorias a partir daquele. Então aonde chegaria esse Jesus? Ele chegaria em Roma. Ele destituiria o César. Ele dominaria todos os reinos humanos facilmente. Então as teorias que nós vamos criando a partir de Deus, a partir dessa palavra que vem nos proteger, e quando isso não acontece, e quando acontece o contrário, então nós estamos correndo o risco de nos tornar como a mulher de Jó. Amaldiçoa esse Deus e morre. Porque você já perdeu os filhos, você já perdeu os rebanhos, você já perdeu o servo, você já perdeu a saúde. Então a conclusão é: amaldiçoa Deus e morre. Então a partir das teorias que nós estamos criando em Deus, e Deus não disse nada daquilo que nós concluímos humanamente, aí nós voltamos para casa. E quando as nossas realidades são outras, quando a nossa vida cristã é colocada em xeque, quando o Salmo 91 não funcionou como apólice de seguro do carro, da casa, da vida, dos filhos, do parente, do serviço, aí o negócio muda. E esses nossos irmãos, esses discípulos, estão voltando para suas casas. E nesse caminho de volta, chegou a terceira pessoa, e a terceira pessoa é Cristo, Jesus o ressurreto. Capítulo 24, versículo 15. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e ia com eles. Aí está o nosso descanso. Que mesmo no dia que a gente resolver voltar para casa, que Deus perdeu o crédito, Ele permanece fiel. Porque tem coisa que Deus não pode fazer. Vou repetir de novo. Tem coisas que Deus não pode fazer. O que Deus não pode fazer? Mentir. Deus não pode mentir. Deus não pode negar-se a si mesmo. Então, isso Deus não pode fazer. E aí, como Deus não pode mentir nem negar-se a si mesmo, Ele continua caminhando com a gente. Ele continua andando conosco. Sem que nós o percebamos. Pode ser que chegue um dia na minha vida e na sua vida que parece que Deus não está conosco. Parece que Ele não anda mais com a gente. Que
tudo que a gente prega não muda as realidades visíveis. Que quando você ora, parece que Deus está com tampões nos ouvidos. Que quando você está falando com Deus, parece que você está falando sozinho. E os nossos irmãos discípulos de Emaús, eles chegaram a esse fundo, a esse abismo, a esse pó, ao ponto de Jesus estar ressurreto, andando com eles, e eles ainda nem perceberam quem era. E quando a nossa vida espiritual, ela chega nesse ponto, ela chega nesse pó, ela chega no abismo, ela chega nessa sensação, ela chega nesse sentimento que nós temos. Aí nós podemos dizer que é Deus trabalhando na nossa vida. E a percepção que eles têm de Deus, agora, é a mesma que Jonas teve. Abra sua Bíblia no livro de Jonas, no capítulo 2. Jonas, capítulo 2. Depois do livro de Amós, Obadias e Jonas, os profetas menores. O Jonas, os discípulos de Emaús, eles tiveram aquela sensação de Jonas, quando tragado pelo grande peixe. Capítulo 2 de Jonas, versículo 3. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então disse, lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Então essa era a sensação de Jonas e a sensação dos discípulos do caminho de Emaús, e muitas vezes a nossa. A sensação de que Deus está longe de nós. De que Deus não caminha mais conosco. Porque nós não estamos percebendo mais Deus na sua vida, na nossa vida. Parece que todas as coisas dependem de nós, do nosso esforço, da nossa capacidade, das nossas coisas, da nossa força do nosso braço. E aí nós vamos perdendo aquela percepção, todas as coisas que nós vamos criando em nossa mente e nosso coração, as conclusões que nós vamos tirando de Deus e da sua palavra. Aí Jesus pergunta para os discípulos do caminho, por que vocês estão preocupados? Eles estão preocupados diante de todas as coisas que eles criaram. E foram frustrados nelas. Jesus pergunta, por que vocês estão preocupados? Com o que vocês estão preocupados? Vocês estão tão preocupados que vocês não perceberam a minha presença. Vocês andam tão ansiosos, tão inquietos, que a minha presença se tornou imperceptível para você. O abismo, Senhor, é o que o Jonas está declarando. Me lançaste ao profundo do abismo. Aquele que queria ficar longe de Deus, quando ele teve a sensação de estar longe de Deus, ele entrou em angústia, agonia. E os nossos irmãos do caminho de Emaús não são diferentes de nós.
Eles estão tão preocupados com as coisas que eles criaram na sua mente, que as suas vidas espirituais, a sua alma desceu ao mais profundo do pó e do abismo, que eles não eram capazes mais nem de perceber quem é que estava ao seu lado. Então Deus vai trabalhando o nosso coração, a nossa vida, a nossa alma. E quando a gente chega nesse abismo, nesse profundo, nesse pó, nós vamos nos tornando insensíveis à presença de Deus em nós e através de nós. Fala a verdade. Você percebe a presença de Deus na sua vida, no seu dia? Você trabalha a percepção sua de Deus em você e ao seu redor? Você traz esse entendimento ao seu coração? Você trabalha isso no mais profundo da sua alma? Quando nós chegamos no pó, no abismo, no imperceptível, na insensibilidade em Deus, nós passamos a nos tornar críticos de Deus. Você já algum dia disse assim: as coisas não são como eu quero? Você já falou isso alguma vez? As coisas não são como eu quero. Então você acabou de dizer que Deus não sabe como as coisas têm que ser, mas que se dependesse de você, que sabe mais do que Deus, as coisas seriam diferentes. A gente é cheio disso. De falar para as outras pessoas que as coisas não são como eu quero. Como eu estivesse dizendo para Deus que Deus não sabe como as coisas são ou tem que ser, mas se fosse eu que fosse Deus, por isso que Satanás encheu o coração da Eva e do Adão, quando disse para eles que eles seriam quem? Deus. Porque a gente sabe mais do que Deus. E aí nós vamos nos tornando críticos de Deus. Nós esperávamos que Ele redimisse Israel. Era a esperança nossa. Versículo 21 do capítulo 24 de Lucas. E aí a crítica passa a ser a nossa bandeira. Jó, capítulo 3. Livro de Jó. Então, quando nós chegamos neste abismo da insensibilidade, da falta de percepção de Deus em nós e através de nós, Jó capítulo 3, nós nos tornaremos críticos, ávidos de Deus e da sua palavra. Capítulo 3 de Jó, versículo 3. Pereça o dia em que nasci, e a noite que disse, foi concebido um homem. Então, como que Deus não sabe que a minha vida ia ser tão ruim assim? Eu vou amaldiçoar o dia que eu nasci. Então, como Deus podia ter evitado tudo isso, Ele vai continuar dizendo aqui, Deus podia ter evitado todo esse sofrimento, eu não precisava nem ter nascido. Deus podia ter evitado todas as minhas angústias, porque aí nós vamos atribuindo a Deus a culpa.
Versículo 11. Por que não morri eu na madre? Pergunta. Por que não expirei ao sair dela? Versículo 12. Por que não houve regaço que me acolhesse? E por que os peitos para que eu mamasse? Por que ninguém me abandonou, me deixou à morte? Por que alguém me colocou no colo e alguém me deu de mamar para que eu vivesse? Versículo 20. Por que se concede luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo? Versículo 21, que esperam a morte e ela não vem. Ai. Tá vendo só, irmão? Quem que dá luz para miserável? Para que isso? Para que vida para amargurado de ânimo? Esperam a morte e ela não vem, cavam e procuram dela mais do que tesouros ocultos, que se regozijariam por um túmulo. Misericórdia. Que exultariam se achassem sepultura? Porque se concede luz ao homem cujo caminho é oculto, e a quem Deus cercou de todos os lados? Nós nos tornamos críticos de Deus, porque chegamos lá no pó e no abismo. Não percebemos mais Deus, o que Deus faz, como Ele age, o que Ele está fazendo. Não temos mais percepção da Sua palavra, do Seu cuidado, do Seu amor, da Sua misericórdia. Enquanto nós estamos clamando, pedindo a Deus, Deus não nos ouve. Eles estão voltando para casa. São discípulos. Estão enfrentando os seus dias mais difíceis. Salmo 28. Quando você tem a impressão de que você está falando sozinho, porque Deus não está ouvindo e nem respondendo. Salmo 28, versículo 1. Salmo de Davi. A ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não sejas surdo para comigo, para que não suceda, se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem a cova. Não seja surdo para comigo. Quantas vezes homens, mulheres das Escrituras, do passado, fora das Escrituras, chegaram nesse tipo de situação. Clamo e o Senhor não me ouve.
Salmo 13. Versículo 1 e versículo 2. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Até quando estarei eu relutando dentro em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Até quando, Senhor? Clamo e o Senhor não ouve. Devemos trabalhar isso em nosso coração. Quando nós chegamos nessa situação, chegamos então na plena falência da nossa vida. Quando chegar uma situação dessa, é como se você tivesse declarado falência. Você já não acredita mais no que ouve, já não tem mais fé no que vê, já não trabalha mais aquilo que está pautado e estabelecido no coração. Porque é um tempo de despojamento, é quando nós chegamos na declaração do nosso fim. É um tempo, meus irmãos, de renúncia, de abnegação, de desconstrução de tudo que nós somos criando. É um tempo de renovação da nossa vida. É um tempo onde eu vou abrir mão de todas as coisas que estavam dentro de mim. É um tempo de silêncio. Amós, capítulo 5. Livro do profeta Amós. Amós, capítulo 5. Versículo 13. Portanto, o que for prudente, guardará então silêncio, porque é um tempo mau. É um tempo onde a nossa vida espiritual, nós vamos começar a nos despojar, renunciar, nos humilhar, desconstruir. É um tempo mau. É um tempo em que parece que Deus está quieto. Deus está em silêncio. E todo prudente guarda silêncio. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Então, quando chega nesse ponto, é o ponto da gente dizer para Deus: Senhor,
eu estou declarando a minha falência espiritual. Eu vou permanecer em silêncio. Capítulo 3, versículo 26. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio, quieto. Aguardar Deus trabalhar, mesmo estando em silêncio. Então, quando chegar esse tempo, esse dia, essa falência, esse abismo, esse pó, nós vamos fazer o que Jesus nos ensinou. Mateus capítulo 6. Nós vamos fazer exatamente o que o nosso Senhor e Salvador e Mestre nos ensinou. Capítulo 6 e versículo 6. Mateus 6, 6. Tu, porém, quando orares, quando chegar esse dia, você entra no seu quarto e fecha a porta. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás. E teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto, te recompensará. Quando nós chegarmos nesse dia, nós vamos seguir o conselho do nosso Salvador. Nós vamos entrar dentro do quarto, fechar a porta, falar com o nosso Pai que vê em secreto, falar com o nosso Pai que está em secreto, e o nosso Pai que vê e está em secreto, Ele vai nos recompensar. Ele vai trabalhar agora, para que nós possamos ouvir agora uma nova voz. Para que agora nós possamos ver o seu rosto. Para que nesse momento, Ele nos faça, como Ele diz na sua palavra, Ele renova as nossas forças como a da águia. Ele nos traz de volta. Ele nos traz a percepção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O dia que a nossa alma chegar numa situação dessa, nós vamos nos despojar diante de Deus. Como disse o nosso irmão Tiago, humilhai-vos. Nós vamos desconstruir para que o nosso Pai que está em secreto, vê em secreto, renove as nossas forças. Para que possamos ouvir a sua voz e ver o seu rosto. Que Deus nos abençoe.
que a instrução do nosso Pai Celestial seja transformadora na nossa vida. Que Deus nos abençoe.